Aleluia, glórias a Deus. Como Deus é bom. O tempo todo a Bíblia vai dizer que Deus é bom e que as suas misericórdias elas duram para sempre, pois as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe, por esses dias eu estava pensando comigo que algumas palavras do Senhor são fortes e poderosas em seus efeitos. Porém, nós não as levamos tão sério assim. Algumas pessoas nem compreendem ao certo porque eu falo dessas coisas e dessa forma. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está começando aí o seu domingo, né? E que você tenha um ótimo domingo, sabendo bem que é o iniciar de mais uma semana. E que essa semana seja para você uma semana prazerosa, uma semana de vitória, uma semana de lutas também. Porque afinal de contas se fala muito de vitória, mas a vitória vem após uma luta, após de alguma forma uma competição, após de uma batalha, aí se pode falar em vitória. Então, se prepare, porque a vida se trata de preparo. A vida se trata de preparo. Eu não me preparei para os dias ruins que vieram sobre mim na minha vida. Eu não me preparei. Eu tive uma família, né? Sou filho adotivo de uma família branca. Nada contra, não tem preconceito, não sofri preconceito por esta família. Fui criado por uma família branca, pois minha mãe não tinha condições de cuidar de mim. Então eu fui bem tratado por esta família, fui assistido durante um bom tempo por esta família. Tive muitos problemas, como há em qualquer família. Um problema diferente do outro, mas não deixa de ser problemas. Eu tive. Essa família teve também problemas comigo, enfim. Mas eu posso dizer que não me faltou alimento, não me faltou, um teto sobre minha cabeça, não me faltou o básico, a preparação para que eu pudesse viver, caminhar, andar com as minhas próprias pernas. Essa é a verdade, né? É bom que os pais possam preparar os seus filhos para caminhar com as suas próprias pernas, ou seja, tomar as suas próprias decisões. Não dá para hoje em dia. Imagine você que essas pessoas que moram pro lado do Nordeste, pessoas que têm uma família grande, não só no Nordeste, mas em todo lugar. Imagine você uma família numerosa e que de repente o pai e a mãe precisa zelar, cuidar até o final da vida dessas pessoas. Não tem como, até porque os pais, pela ordem cronológica das coisas, os pais vão primeiro, os pais são chamados por Deus primeiro. Por quê? Por causa da idade. Então, que os pais tenham essa consciência de ensinar os seus filhos. A Bíblia vai dizer: ensina o teu filho no caminho que ele deva andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Ensine-o no caminho. Seja você o maior exemplo. Não queira que o mundo ensine os filhos que você gerou. Não queira que o mundo eduque os filhos que você gerou. Então hoje eu tenho essa consciência de que os meus pais, ao não ter condições de ficarem comigo, fizeram a melhor coisa, que foi me dar a uma outra família que tinha umas condições melhores. E aí estou eu aqui, à beira, às vésperas dos 57 anos. Olha, 57 anos de vida. Não é 57 dias, nem meses, mas são anos. Então, eu quero hoje falar sobre alguns assuntos. E antes nós vamos fazer uma breve oração também, para falar com Deus, para agradecer a Deus e reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ah, sim, Cristo basta. Cristo basta. O amor de Deus nos basta.
Tem pessoas aí procurando 1000 coisas para viver bem, milhões de coisas para viver bem. Ó, eu quero te dizer uma coisa, que esse que também é Pai, que nós chamamos de Pai, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, ele faz também o seu papel. O papel do pai e da mãe é ensinar e educar e preparar os filhos para a vida. E chega um determinado tempo que cada filho, cada filha tem que levar a sua vida, tem que arcar com as consequências das suas escolhas, das suas atitudes. E olha, é a melhor coisa que tem. Porque dura coisa também é ter alguém no nosso ouvido dizendo o tempo todo o que nós temos que fazer. Alguns filhos, infelizmente, não gostam de ouvir seus pais. E alguns pais não têm também tanta capacidade, tanta intelectualidade, tantas condições para estar o tempo todo instruindo seus filhos neste mundo que muda dia após dia. Os meus filhos hoje, os mais velhos, são mais inteligentes do que eu em muitas áreas. Olha, e alguns mais estudados do que eu, têm condições melhores do que eu. Então os pensamentos dos meus filhos são sim um pouco melhor ou diferente dos meus. Então, nesse diálogo que eu desenvolvo com os meus filhos, eu entendo que algumas coisas eles sabem melhor do que eu e outras não. Por isso que temos que estar sempre tendo um bom diálogo com os filhos, uma boa linha de conversação. Olha, por que eu estou indo nesse caminho aqui? Eu estou indo nesse caminho porque eu tenho falado com alguns dos meus filhos, né? Os mais velhos, tá? E eu tenho uma garotinha também, que hoje está às vésperas aí de 5 anos de idade, de fazer 5 anos. Ainda tem 4, mas vai fazer 5 anos. Então eu ainda estou vivendo algumas situações que eu já vivi e outras que estão sendo novidade para mim, né? Alguns dos meus filhos querem tomar as decisões da sua vida sozinho, sem opinião do pai. Algumas me ligam e falam: pai, o que o senhor acha? Então, eu acho interessante isso. Sabe por quê? Ninguém é igual a ninguém. Então, vamos lá. Hoje eu quero dizer a você, vamos falar de Deus? Vamos falar com Deus? Antes de nós orarmos, olha o salmo que eu quero ler o início para você aqui. Salmo 108. Olha o que o salmista diz a Deus. E diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei, aleluia, com toda a minha alma. Olha, depois que eu errei o caminho e que eu fiz muitas coisas ruins, quando Jesus novamente me chama e me dá a oportunidade de voltar para a casa do Pai, olha, as coisas foram diferentes. Eu sou muito mais grato agora do que eu era quando eu o conheci, quando eu o aceitei com 19 anos de idade. Com 19 anos de idade. Eu quero dizer para você, meu irmão, 18 para 19 na verdade, né? Eu ia fazer 19 anos. Então eu quero dizer para você que de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, ruins, muitos ganhos, muitas percas, muitas decepções, muitas fraquezas, muitos fortalecimentos também. Deus me fortaleceu muitas vezes, eu muitas vezes busquei coisas que me deixaram fracos na fé, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Então você está diante de um homem aqui experimentado em algumas coisas. Eu sou um homem experimentado em algumas coisas. Já não fico dando ouvido a A, B, a C, a D. Não. Hoje eu procuro olhar à luz da palavra. Cada um hoje teve a liberdade conquistada na cruz do Calvário para escolher se quer andar na luz, se quer andar nas trevas, se quer andar ou se quer levar uma vida paralisada. Cada um tem o direito de escolha. Por isso que você vai ver pessoas fazendo coisas que você não faria, falando coisas que você não falaria. Olha, deixe, porque uma coisa é certa, tá? O juiz é Deus e só no final nós vamos ter com ele.
Por isso que a Bíblia também vai dizer assim, olha, não julgue para que não sejais julgados, porque na mesma medida que você julga, vos julgarão também. Na mesma medida que você mede, vos medirão também, a Bíblia diz. E nós vamos entender que a lei da semeadura é bem isso mesmo, né? Cada um vai colher aquilo que planta. Há pessoas dizendo que não estão colhendo o que planta, que plantaram coisas boas, mas estão colhendo coisas ruins. Eu quero te dizer que o tempo da colheita é Deus quem determina. Talvez ainda não tenha chego ainda o tempo de você colher. Fique tranquilo. Receba essas coisas ruins que estão vendo, lide com elas, porque certamente, depois que elas passarem, Deus há de te recompensar. Se você verdadeiramente plantou. Se você verdadeiramente plantou, você vai colher. E para aqueles também que de repente acham que nem plantou, mas estão colhendo, sabia que a palavra de Deus também dá àquele que não merece. Então a palavra de Deus também nos ensina que mesmo aquele que não plantou, ele vai colher, porque Deus espera que ele plante no futuro. Tem pessoas que precisam ser incentivadas para fazer as coisas. Tem pessoas que não precisam. Elas têm em si mesmo o combustível, a vontade, sabe, de serem voluntárias no fazer, no ensinar, no aprender. Elas buscam por si só fazer o bem. Elas buscam por si só ajudar o outro. É assim. Bom, mas como nós lemos aqui, eu quero dizer a você que essa manhã, né, já orei a Deus, já louvei a Deus, e o meu convite para você, meu irmão, minha irmã, ore a Deus, louve a Deus, fale com Deus, porque na verdade tudo que você está vivendo, aquilo de bom e de ruim, o que é de ruim é permissividade de Deus, o que é bom é Deus fazendo, Deus agindo na tua vida. Porque Ele é assim, Ele é pai, não é padrasto. Ele é pai, não é amigo, ele é pai. Acabou. Então ele vai me ensinar, ele vai me educar, ele vai me corrigir, mas ele também vai me gratificar. A Bíblia diz que Deus é galardoador. Deus gosta de presentear as pessoas. Sim, olha, a graça que Deus falou para Paulo, quando ele pediu 3 vezes para que ele fosse tirado um espinho na carne, e Deus disse para ele, olha, Jesus, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que ele estava dizendo? Está dizendo, Paulo, fique tranquilo, eu sei como você é. Eu sei que isso daí está te dificultando a fazer algumas coisas. Eu sei a dificuldade que você tem em algumas áreas, mas a minha graça te basta. Por quê? Porque o que é a graça de Deus? Graça, favor imerecido. Um favor que eu não mereço, mas ele faz. Está entendendo como Deus é bom o tempo todo Ele é bom? Ele está nos ajudando mesmo quando nós não merecemos. E a fim de que eu e você venhamos a nos converter, a nos convencer que melhor é viver na presença de Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? E você tem pedidos aí, né, por pessoas, né, para que melhore, para que as pessoas se convertam, para que venham a Jesus, para que tenham uma vida melhor, para que sejam saradas, curadas de alguma enfermidade. Qual é o teu pedido para Deus? Primeiramente, nós vamos começar essa oração agradecendo pelo que nós já temos, pelo que nós já somos, e depois vem a parte das petições, porque nós somos filhos. Fique tranquilo. Nós somos filhos e como filhos contamos com a ajuda dos nossos pais. Hoje, alguns pais ajudam seus filhos mesmo eles tendo uma maioridade. Assim também é Deus. Deus vai nos ajudar em todas as idades, porque Ele é Deus. Agora, os pais aqui na Terra nem sempre vão poder nos ajudar. Na maioria das vezes, os pais gostariam de poder contar com os filhos no final das suas vidas. Sabe que tem até uma lei que diz que é obrigatório os filhos mais velhos, né, de maior idade, cuidar dos pais idosos. É lei. Lei dos homens? Sim, mas eu quero dizer que, já que toda autoridade é constituída por Deus, e quem desobedece essas autoridades, logo a Deus está desobedecendo, então vamos colocar da seguinte maneira. Eu penso comigo, né,
que é dever mesmo, tá certo, mas é que o próprio Deus coloca essas coisas, porque não é justo. Se quando pequenos os pais cuidaram, ou se quando pequenos precisaram de ajuda, perceba bem que os idosos, numa certa idade, precisam de ajuda. Você vê alguns velhinhos aí que estão entre nós, alguns que não gostam de ser chamados de velhinhos, né? Pessoas que estão bem debilitadas. Imagine você se não tiver quem cuide deles. Se o governo não cuida, se ninguém cuida, se a própria família o despreza, aí nós vamos entrar numa outra questão. Tem muito jovem, muito filho aí dizendo, mas você não sabe como meu pai foi, você não sabe como minha mãe é, você não sabe. A Bíblia, quando fala para honrar pai e mãe, a Bíblia também não está dizendo especificamente, honra o teu pai se ele tiver sido bom para você. Honra tua mãe se ela foi boa para você. Eu quero dizer para todos que me ouvem aí que eu não condeno minha mãe porque ela teve que me dar, porque ela não tinha condições para me cuidar, para me criar. Eu não condeno, talvez foi a forma que ela achou para me salvar, a forma que ela achou, tá? Mas digamos também que ela não gostou de mim, ou não gostava do meu pai, ficou com raiva de mim, ou coisa. Eu quero agradecer a essa mãe. Por quê? Porque ela me deu a oportunidade de me salvar, de ser salvo, de ficar bem, de aproveitar a vida. Olha, as vésperas dos 57 anos aí, poxa vida. Então eu quero agradecer, eu agradeço a Deus pela minha mãe, né? Não a conheço, mas eu agradeço a Deus pela minha mãe verdadeira. Então, pela minha mãe biológica, melhor dizendo, né? Mãe verdadeira. Porque, de fato, a adotiva também é mãe verdadeira. Eu fui muito amado, fui muito bem tratado. Então, vamos lá. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar, então. Oremos, então. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, esta manhã, não porque somos melhores do que ninguém, Senhor. Não porque achamos que o Senhor nos deva nada, mas porque nós reconhecemos no Senhor a tua soberania, reconhecemos no Senhor o teu poder, Pai. Reconhecemos que o Senhor criou tudo isso que nos cerca, tudo isso que está à nossa volta. Foi o Senhor quem criou. Por isso o teu poder é tamanho, Pai, que nós como filhos nos sentimos pequenos diante da tua grandeza, diante da tua majestade. Ó Deus, querido Pai Santo, quando nós lemos a tua história, nós entendemos então. O Senhor fez separação das águas da terra seca. O Senhor, Pai, chamou à existência as coisas que ainda não existiam. O Senhor deu vida ao homem, Pai, com o seu fôlego de vida. Por isso, ó Deus, querido Pai Santo, por tamanho poder, ao longo da tua palavra, Pai, nós entendemos que o Senhor trouxe a vida até mesmo aqueles que já haviam morrido. O Senhor, Pai querido Deus Santo, curou mulheres e homens, Pai. O Senhor curou cegueiras. O Senhor curou, Pai querido Deus Santo, paralisias. O Senhor curou, ó Deus, fluxo de sangue. Ó Deus querido, o Senhor curou. E nós vemos também que o Senhor salvou, o Senhor libertou pessoas, Pai, que estavam cativas, presas pelos demônios. Sim, Pai, nós falamos do gadareno, Pai. Sim, ó Deus, do endemoniado de Gadara. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor ali usou de tamanha benevolência, de tamanho poder, de tamanha bondade, e o libertou, Pai, daquilo que o escravizava. Ó Deus, querido Pai Santo, o teu amor foi tão grande, mas tão grande, que o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor. Pai, nós agradecemos também, ó Deus, pelos amigos que nós temos, Pai. Agradecemos pelos irmãos, amigos, família. Agradecemos por tudo de bom que há em nossa vida. Mas como diz na tua palavra, que em tudo nós temos que dar graças. Em tudo nós temos que dar graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós então, esta manhã, Senhor, queremos te dar graças nós queremos te dar. Queremos te agradecer por tudo, ó Deus. Ó Pai, sabemos que não somos perfeitos, estamos longe ainda da perfeição. Perfeito é o Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, mas nos ajuda, Pai, mesmo na nossa imperfeição. Nos ajuda, Pai, mesmo nos nossos erros. Nos ajuda a nos consertar, porque se cada dia de vida nós mudarmos um pouquinho mais, Pai, quem sabe nós chegaremos perto daquilo que o Senhor espera de nós. De uma perfeição no louvor, de uma perfeição na adoração, uma perfeição na conduta, no respeito, Pai, e na obediência.
Querido Deus e Pai, usa, Pai, a Tua palavra para nos libertar, porque a Tua palavra diz que nós já estamos limpos pela Tua palavra. A Tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. A Tua palavra nos advertiu que neste mundo, nesta terra, nós teríamos aflições. A Tua palavra nos ensinou isso. Por isso, meu Deus e meu Pai, a todos esses que me ouvem, Pai querido, aonde chegar, ó Pai, o som da minha voz, que chegue o seu poder, porque o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para libertar. Querido Deus e eterno Pai, eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor, Pai. Sim, eu agradeço ao Espírito Santo, que intercedeu por mim, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu agradeço. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Sabemos que também Tu és Deus, sabemos que Tu és poderoso e que o Teu amor faz com que o Senhor sofra por nós. Por isso, Espírito Santo do Senhor, eu quero agradecer-te por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Pai, abençoa, Pai querido Deus Santo, este copo com água. Abençoa, Pai querido Deus Santo, Pai, os documentos, as carteiras profissionais. Abre portas para aquele que está desempregado, sendo eu também um deles, Pai. Abre portas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, traz a cura para as casas, Pai, sendo a minha casa também necessitada da Tua cura. Cura minha esposa, Pai querido Deus Santo, ponha-a de pé. Ó Deus querido, eu te peço. Senhor, toma minha filha também, Pai. Traz a cura para ela, Senhor. Traz a cura em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido Deus Santo, traz alegria para dentro de casa. Não é justo, Pai querido, o Senhor tem morrido, tá, Pai, o Senhor ter vivido, morrido, ressuscitado, ter feito tudo que o Senhor fez, e nós aqui, Senhor, agora, ficarmos tristes, Pai. Não é justo isso. Nós entendemos que tudo que o Senhor fez, é por isso que nós temos. Tudo que o Senhor fez, nos trouxe o que nós temos, nos fez o que nós somos, Pai. Somos pessoas livres, Pai, pelo Senhor. Somos livres no Senhor e queremos aprender a viver esta liberdade. Por isso, meu Deus e meu Pai, venha trazer ao homem, Pai, a sabedoria, venha trazer ao homem o conhecimento, porque a Tua palavra diz que o povo perece, o povo morre por lhe faltar o conhecimento. Ó Deus querido Pai Santo, em nome de Jesus, não haverá homens, Pai, se nós formos ser salvos pela nossa capacidade, não haverá homens capazes de se salvar, porque é mérito da cruz, é mérito do Teu sangue vertido na cruz a salvação. E todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor, que crê no sangue vertido na cruz, Pai, sim, e obedecer a Tua palavra, os Teus estatutos, esse será salvo. Pai querido Deus Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor escolheu sofrer no nosso lugar. O Senhor escolheu sofrer e padecer no nosso lugar. Pai, quantos de nós, Pai, quantos de nós nos afastamos do Senhor sem causa? Queremos explicar, foi por isso, foi por aquilo, foi pela igreja, foi pelo pastor, foi porque o próprio Deus nos fez. Pai, nos perdoa e tira-nos as escamas dos olhos. Faz cair as escamas dos olhos, desagrava os nossos ouvidos, porque o que estamos ouvindo, Pai, não tem sido sempre o Senhor. Queremos ouvir primeiramente a Tua voz. Queremos atender, Pai, atentar e seguir a Tua voz, porque a Tua palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e reconhece e a segue. Por isso, meu Deus e meu Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e atentar à Tua vontade. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço pelos nossos filhos, eu peço pelas nossas filhas, eu peço pelos nossos netos, Pai. Não vou citar aqui o nome, Pai, que são muitos, Pai. Peço também, Pai querido Deus Santo, para aqueles que são, Pai querido Deus Santo, da parte da minha esposa. Ó Deus querido Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, o Senhor traz a bênção junto conosco, Pai. Outrora a Tua presença estava na arca do concerto, na arca da aliança, mas agora a Tua presença, Pai, está em nós. O Senhor decidiu fazer morada em nós através do Teu Santo Espírito. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que aonde tiver um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que haja cura, que haja libertação
para que haja salvação. Querido Deus e eterno Pai, eu vos peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Temos, Pai querido, pecado sim, em pensamentos, em palavras e até, Pai, nas nossas atitudes. Nós temos pecado contra ti, Pai. Ainda somos filhos que outrora, Pai querido Deus Santo, uma hora estão bem, outra hora estão mal, uma hora fazendo bem, outra hora, quem sabe, fazendo mal, Pai. Pai, então, em nome de Jesus, como disse Paulo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal eu acabo fazendo. Querido Deus e eterno Pai, nos ajuda. Espírito Santo, entra na minha casa, faz morada na minha casa, assim como o Senhor entrou em mim e fez morada em mim. Pai querido Deus Santo, o Senhor tem a liberdade. Pai querido, assim como o Senhor falou para Zaqueu, Zaqueu, hoje convém eu pousar na tua casa. Pai, que todos os dias, através do teu Espírito Santo, nós sintamos, Pai, que o Senhor está na nossa casa, na nossa vida. Por isso, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai, o povo que perece. Não há somente guerras, Pai, externa, há guerras acontecendo agora internamente de muita gente. Tem muita gente travando batalha, Pai, para ir na tua casa, para voltar para os caminhos do Senhor. Tem muita gente, Pai querido, desviado, muitos irmãos desviados, irmãs desviadas, afastadas, Pai, do teu caminho, que estão achando, Pai, que podem sim cultuar do jeito que eu quiser, na onde eu quiser, na hora que eu quiser. Pai, quando a tua palavra diz, Pai, para nós congregarmos, a tua palavra diz para nós estarmos com os irmãos, porque é no meio, na comunhão dos irmãos, a tua palavra diz que o Senhor ordena a bênção. Pai, então em nome de Jesus, tira essas ideias, Pai, do nosso pensamento, do nosso coração, que melhor é ficar sozinho dentro de casa, que melhor é fazer do meu jeito do que é proposto na tua palavra. Ó Deus querido Pai Santo, em nome de Jesus, somos sim, Pai, muitas vezes, Pai, rebeldes no falar, rebeldes no retrucar, do que no obedecer, Pai. Nós temos que obedecer, aprender a obedecer. Por isso, o Espírito Santo nos ensina a obedecer. É o que eu te peço, Senhor. Peço sim, Pai, agora. Peço que o Senhor traz cura, libertação, salvação para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso país. Senhor, abençoa o Brasil, abençoa, Pai, os países que estão em guerra, abençoe, Pai, os irmãos que estão na África, abençoa, Pai querido, todos os países, Pai, que estão passando fome, países que estão passando fome. Pai, seja com eles, porque a tua palavra diz que os teus olhos estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. E eu creio, Pai, que se os teus olhos estão em toda parte, lá está o Senhor. O Senhor está em toda parte, contemplando os maus e os bons. Por isso, meu Deus e meu Pai, seja conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, meu irmão. Louvado seja Deus, minha irmã. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Estamos preocupados com algumas coisas aí que não era para estarmos preocupados. Porque lá no Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer também uma coisa. As pessoas vão sim falar de mim, vão falar de você. As pessoas vão atacar a mim, vão atacar a você também. Mas olha, o que foi nos dito? O Senhor já nos advertiu. Primeiro ele disse, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. O Senhor diz na sua palavra. Olha, o Senhor também disse assim, porque no mundo você terá aflições, você terá desagrados, você terá dificuldades em algumas coisas. Algumas pessoas vão simplesmente criar casos com você. E sabe por que eu falo de algumas pessoas? Porque o diabo não fica usando pedra que está no chão. O diabo gosta de usar pessoas. No Éden, o que fez o homem pecar, o que fez a Eva pecar, foi a serpente. Sim, Satanás. Ele foi direto, ele não foi na árvore, sim. Ele não destruiu a árvore, ele foi destruir Eva e Adão. Sim, ela foi destruir justamente os dois. Então eu quero dizer para você que até hoje o pensamento dele, não se iluda, não se engane, é destruir a mim
e a você também. É colocar-nos uns contra os outros. Você vê que o que mais acontece somos nós falarmos mal um dos outros. Eu olhar para você e falar da tua vida, você olhar para mim e falar da minha vida. Cadê a comunhão de Deus, vinda de Deus? Cadê o perdão, aquele perdão de, tá bom, você errou comigo, eu te perdoo, porque eu quero entender o que te levou a errar comigo. Cadê o meu perdão para você? Eu tenho que olhar para você e perceber o seguinte, que talvez você errou, você deve ter seus motivos. Vamos dialogar à luz da palavra, vamos conversar à luz da Bíblia, mas com amor, com paz no coração. Vamos nos achegar um ao outro a fim de perdoar, a fim de se entender. Não, tem gente que já chega querendo chutar o pau da barraca, querendo pular com os dois pés no peito. Então, fica difícil. Mas olha, tem outra coisa que eu quero falar. Eu falei que vou falar de diversos assuntos. Sabe? Hoje o maior problema é família. Sabe? É família. Por quê? Porque o projeto de Deus, um projeto lindo, maravilhoso, é a família. Alguns dizem que a família não é projeto de Deus. Não é projeto de Deus. Mas deixa eu dizer para você o seguinte, tá bom. Quando se une um homem ou uma mulher, já é família? Sim, já é família. Então por que Deus faz Adão dormir e tira da costela dele e cria para ele uma mulher, uma disjuntora que pode gerar, se não é para ter família? Qual era o projeto de Deus então? Era só com os bichos? Então que deixasse Adão lá, deixasse Adão sozinho. Não. Alguns dizem assim, não, Adão estava muito tranquilo, ele já deu nome para os bichos, ele andava para lá e para cá, mas os bichos estavam em pares. Peraí, e aí? Aí Deus olha para Adão e fala, eu só desço na virada do dia. E criou então Eva, e Eva pôde gerar, e Eva gerou. Então, eu creio sim que um dos projetos de Deus é a família. Mas as famílias são muito atacadas. Atacadas espiritualmente, atacadas moralmente. As famílias são atacadas. Mas a Bíblia também vai me ensinar que somos nós que deixamos o mal entrar. Sim, somos nós que deixamos. O diabo não tem poder para fazer nada sem a sua permissão. Primeiro, Deus permite ele fazer com você. Lembra de Jó? Jó, homem íntegro, reto e que se desviava do mal. O diabo vai lá, entre os filhos de Deus, se apresenta a Deus, Deus pergunta a ele da onde ele vem, ele diz que veio de rodear a terra e tal, de passear sobre ela. Aí Deus diz para ele, viste meu servo Jó, íntegro, reto que se desvia do mal? Satanás conhecia Jó. Ele olhou e falou, também, peraí, o senhor está dando de tudo para ele, o homem tem uma boa família. Jó tinha 10 filhos, hein? Olha que família legal, 10 filhos. E uma boa esposa, ela devia ser uma boa esposa. Jó era rico, era o homem mais rico do Oriente. Olha, então deixa eu dizer para você, ele olhou e viu tudo isso na vida de Jó. Então Deus libera e diz assim, olha, vai lá então. Você quer? Vamos provar ele então. Vai lá então. Você quer ir lá? Vai lá. Tira tudo, só não toca na alma, só não mata Jó. Não faça mal a Jó. Então nós já conhecemos essa história. Então veja bem, Deus permite o diabo. O diabo faz o quê? Você lembra o que o diabo fez? O diabo manda ladrões. Ladrões era o quê? Era o vento que roubou? Não. O diabo usou vários elementos ali. Mas ele usou pessoas também. Saqueadores que foram lá, roubou, matou, tal. Os filhos de Jó estavam numa festa. Então houve lá um terremoto, tal, não sei o que e tal, e a casa veio abaixo e matou os 10 de uma vez só. O diabo usou vários elementos. Só que deixa eu te falar, é diferente na minha vida, é diferente na tua vida? Claro que não. Vai vir vários problemas, vai vir enfermidade para te testar, vai vir afronta de familiar, vai vir afronta de amigos, de inimigos, vai vir afronta de patrão, de patroa, de todo lado que você imaginar, fique tranquilo, vai vir afronta. Mas eu costumo bater nessa tecla da preparação.
Preparação. O Senhor me chamou para me preparar, tá bom? Não entrei para as drogas, porque eu queria. Eu achei que era um barato e tal, opa, mas também não saí quando eu queria. Eu precisei buscar ajuda, eu precisei de pessoas também. Então, o mesmo mal, tá? Ou melhor, as mesmas pessoas, às vezes, que se deixam usar pelo mal, elas podem também permitir que o bom, o bem, as use também. Deus quer nos usar para fazer o bem, mas o diabo quer nos usar também para fazer o mal. Deus nos usa como instrumentos, o diabo também. Instrumento do bem, instrumento de mal. Você quer um exemplo? Eu falei para um menino esses dias assim, uma faca pode servir para descascar laranja, para descascar legumes, pode servir também para fazer comida, enfim, cortar uma carne. Mas tem gente que usa a faca para matar o outro. É o mesmo instrumento, é uma faca. Só que a intenção de quem usa pesou. Eu intentei usar a faca para fazer o mal. Deus intentou o homem a fazer o bem. O diabo intentou o homem a fazer o mal. Ou seja, o diabo usa para fazer o mal, Deus nos usa para fazer o bem. É fácil saber quem está debaixo da cobertura de quem. Se é de Deus ou se é do diabo. É muito fácil. Porque a Bíblia vai dizer que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Se os frutos for bons, a árvore é boa. A árvore é boa. Mas o problema é que os frutos, aquilo que a árvore produz, aquilo que eu e você produzimos, é o que diz se somos bons ou não. Tem gente que verdadeiramente, você vê, bom dia, boa tarde, boa noite. Está tudo bem? E você fala, mais ou menos, isso não sei o quê. E tem gente que você fala que não está bem. Mas é assim mesmo, mas a vida é assim, mas não sei o quê. Tem gente que já se importa e fala, vamos mudar isso. Vamos orar a Deus. O problema é financeiro? Eu te ajudo. Tem gente que chega assim, não, o problema é o quê? É familiar? Me conta a história. Tá acontecendo assim, eu e meu irmão, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu não sei o quê. E aí a pessoa já te dá uma luz da palavra. Fala, olha, faz assim, faz assado. A Bíblia já fala assim que quando a gente cresce, sai da sua parentela, filho. Vai se unir a sua mulher, a mulher vai se unir ao seu marido, certo? E se pudesse se unir nas coisas que ajudam, amém. Mas olha, se pudesse unir também nos problemas para um ajudar o outro, também. Porque pode ser que o pai e a mãe estejam com problema, pode ser que os filhos estejam com problema, pode ser que um primo esteja com problema, né? Pode ser que um tio esteja com problema. Família pode se ajudar sim, mas muitas vezes o diabo entra para colocar família contra família. Povo contra povo. Aí sabe o que a Bíblia me ensina? A Bíblia diz assim que dá para andar dois juntos se não houver acordo? A Bíblia diz que não. Se eu não tiver um acordo com você, uma cumplicidade com você, não dá para a gente andar junto não. É melhor andar separado. A Bíblia também vai dizer que a casa dividida não prospera. A casa quando está dividida. Se os irmãos se unirem, é mais fácil vencer. Se a família for unida, é mais fácil vencer. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Por quê? Tem um terceiro, tem alguém aí nesse meio aí. Ou tem um ensinamento desse outro alguém. Esse outro alguém que eu estou dizendo é o diabo, irmão. É o diabo, sabe? Tem muitas vezes que nós seguimos a cartilha de Satanás. Cartilha de Satanás, sabe qual que é? Quem puder mais, chora menos. Sabe, não atravessa a minha não, senão você vai ver. Olho por olho, dente por dente. Pisa no meu pé que eu piso no seu. Sabe? Aí você vai para Jesus. Jesus manda a gente perdoar os inimigos. Jesus manda a gente orar pelos inimigos. Olha que coisa. Então, eu percebi que ao longo da minha vida eu tive que aprender muito isso. Eu estou tendo que praticar muito isso mesmo. Sabe? Tem que aguentar pessoas falarem mal de mim por causa do passado. Tem gente jogando o seu passado na sua cara? Fique tranquilo, entrega para Deus. Entrega para Deus e segue. Porque quando estão tocando no seu passado, estão tentando te levar de volta. Estão tentando trazer
a sua memória aquilo que te deixa mal, aquilo que te deixa para baixo, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe o que eu trago à memória? É quando eu olho para Deus e vejo que Ele ajudou pessoas cegas a terem a visão. Ele ajudou paralíticos a voltar a andar. Ele ajudou mulheres que era marginalizada, era tida como mulher prostituta, a mulher pega em adultério, a mulher samaritana e tantas outras mulheres que aquele povo daquele tempo hipócrita condenava. Deus veio e não condenou. Deus veio e simplesmente deu um caminho, deu uma palavra: olha, vai e não peques mais. Para a mulher pegar em adultério, a gente já sabe, todo mundo veio com pedra na mão. Jesus disse assim: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certo? Já era costume apedrejar pessoas pegas em adultério. Mas aí chega Jesus e fala: quem não tiver pecado. Então Jesus está dizendo assim: olha, a mesma sentença que cabe a um, cabe ao outro. Pecado é pecado. Então, se você tem os seus, cuidado para você não ficar apontando o dedão dos outros. Ore e tente não pecar mais, porque foi o que Jesus disse para a mulher. Cadê os seus acusadores? Foram embora. Cadê os que queriam te condenar? Foram embora. Então vai, eu também não te acuso, também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O conselho de Jesus, ó, vai e não peques mais. Evite pecar. Evite fazer o mal. Bom, eu fico pensando aqui muitas vezes, né? Eu já tive dinheiro e já tive zerado, né? Sem dinheiro nenhum, nem para comprar um pãozinho. Mas eu quero dizer para você que eu percebi lá atrás que o meu maior problema não era não ter dinheiro. O meu maior problema era não ter valor naquelas coisas que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu já tive dinheiro. Eu tive dinheiro e gastei comigo, gastei com os amigos, gastei nas drogas, gastei na prostituição, gastei na noitada. Então agora eu passava por situações que eu tinha que simplesmente virar para Deus e falar, ó, como leproso: se tu quiseres, ó Deus, tu podes me curar. Sabe? Senhor, por favor, me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Sabe? E eu alcancei misericórdia pela oração, pela súplica. Eu alcancei misericórdia não só pela minha oração, mas pela oração dos outros, não só pela minha súplica, mas pela súplica de outras pessoas. Teve muita gente que orou por mim, gente que já me conhecia antes de eu cair, antes de eu pecar, oravam por mim. Então, meu irmão, minha irmã, sem mais delongas, a Bíblia também vai dizer para mim e para você, tá? Lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Não andam fazendo a vontade da carne, mas a vontade de Deus, que é espiritual. Deus é espírito. E convém que aquele que o adore em espírito, a Bíblia diz. Porque ele é espírito. Então, que em nome de Jesus, meu irmão, ó, comece bem essa semana. Comece perdoando pessoas. Comece amando pessoas. Comece orando por pessoas, principalmente para os seus. Os da casa, que a Bíblia chama como os domésticos da fé, sabe? Os da igreja, os irmãos da igreja. Ore pela tua igreja, você que é de uma igreja. Ore pelo teu pastor, ore pela irmã fofoqueira, ore pelo irmão lá que só pede as coisas, ore pelo pastor também, que só sabe dar cajadada. Eita glória! Ore por esse pastor que só dá exortação, que põe neguinho no banco. Ore pelo pastor também que só faz o dinheiro, só quer dízimos e oferta. Ore, ore, ore. Por que, pastor? Por que, pastor Marcos, eu tenho que orar? Porque a Bíblia diz que a oração é a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. É a oração do justo. Para você estar falando da fofoqueira, para você estar falando do pastor, para você estar falando do jovem lá, da jovem que está namorando, você tem que ser justo. Então, ao invés de você ficar falando, vai orar. Vai orar, porque a tua oração vai mover o coração dessas pessoas. Porque movendo o coração de Deus, Deus move o coração dessas pessoas. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele é quem faz inclinar para um lado ou para o outro.
É Deus que tem esse poder. Então o meu poder, o teu poder se consiste na relação com Deus, na intimidade com Deus. Sim, eu oro a Deus, quem tem poder para fazer é Ele. Eu oro a Deus, quem tem poder para curar é Ele. Eu oro a Deus, quem tem poder para libertar é Ele. Meu irmão, e deixa eu falar para aqueles que estão passando por tribulações, aqueles que estão passando por dificuldades na sua casa. Olha, sabe o que é? Isso é bênção, irmão. Fica firme com Deus. Fica firme porque isso é bênção. Porque Deus está com os que sofrem. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quando é preciso do médico, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é médico. Quando precisamos de guerrear, de batalhar, de vencer, de romper barreiras, Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele é até o príncipe da paz, olha. É o conselheiro, o príncipe da paz. Nosso Deus, Ele pode tudo em todos. É só Ele querer. E quando Ele quer? Quando você ora, quando você tem uma intimidade com Ele, quando você tem uma amizade com Deus. Como é que se faz? A Bíblia diz que inimizade, amigos do mundo se consiste em inimigos de Deus. Amigos de Deus é inimigo do mundo. Quando você estiver com um, você vai aborrecer a outro. A Bíblia diz que é impossível servir a dois deuses. Então, o que acontece? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o diabo está operando. Sabe aqui no mundo as vozes que esse povo que não serve a Deus ouve? Ó, tá vendo? Tá mexendo com você, vai lá e faz. Tá vendo? Rouba mesmo, mata mesmo, destrói mesmo. Por quê? Por quê? Porque o diabo veio para isso mesmo. Para usar o homem para roubar, matar, destruir. Porque ele quer acabar com a criação de Deus. Ele quer acabar com aquilo que Deus mais ama. Que é a comunhão dos irmãos. Porque Deus diz assim, que com bom e suave que os irmãos vivam em união. Com bom e suave que os irmãos vivam em união. E algumas traduções, com bom e agradável que os irmãos vivam em união. E que o diabo veio para bagunçar tudo isso. Meu irmão, minha irmã, uma passagem que eu gosto muito, sabe? Está lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias 3, 21 e 22. Olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. 21. 22. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então eu fico pensando que eu preciso trazer na minha mente, na minha cabeça, as coisas boas, sabe? O domingo hoje só vai ser feliz se você tiver dinheiro. O domingo hoje só vai ser feliz se você tiver todas as contas pagas. O domingo hoje só vai ser bom se você tiver com saúde. Para com isso, meu irmão. Vai para cima. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você é. E o que você tem é muito mais do que você merece. O que eu tenho é muito mais do que eu mereço. É claro que eu penso que eu poderia fazer mais para Deus, mas não faço. Mesmo assim Ele me deu casa, me deu família, mesmo assim Ele me dá uma saúde que nem sempre está boa, mas não tem problema, a gente vai se curando, Ele vai nos curando, porque a Bíblia diz que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo cura, que Ele exalta e que Ele abate. Então é com Deus o meu negócio e o teu negócio. A gente tem que se resolver com Deus. Tenha um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, sabe? Ah, eu não conheço muito o Evangelho, eu também não. Sabe? Tem homens aí que conhecem o Evangelho, já leram a Bíblia 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Pergunta se ele não peca. Não era para ser? Não era para ser capaz, já que eu li a Bíblia 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Então a pergunta é, não tenho que ler? Tem que ler sim. Não tenho que estudar? Tem que estudar sim. Mas isso não vai te dar garantia. A obediência é uma opção. E quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo assim, conheça primeiramente por que Deus amou o mundo. Porque foi Ele quem criou. Por que Ele enviou seu Filho? Porque o homem e a mulher pecou no Éden.
Por que eu tenho que aceitar ele? Porque é só ele. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele pagou o preço do meu pecado. Para quem? Para o diabo, para o mundo. Sabe? Porque nós estávamos fadados a sermos escravizados pelo diabo para o resto da vida. E fadados a ter a condenação eterna, que é dada por Deus. Aí eu entendo essas coisas, certo? Eu começo a entender essas coisas. Agora eu entendo então o quanto Deus é bom, porque ele enviou o seu filho. João, sabe? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por ele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo que enviou seu filho não para que o mundo fosse julgado por ele, condenado por ele, mas para que fosse salvo. A intenção de Deus é salvar, irmão. É na vinda agora. Por isso que no final das coisas, Apocalipse deixa bem claro que o Filho do Homem voltará. E ele voltará no cavalo branco, vai vir aquela coisa toda, e ele vai vir para julgar, buscar a sua igreja. A igreja vai ser arrebatada e tal, depois ele vem buscar os seus e tal, vai acontecer um monte de coisa, irmão. E aí ele já não é mais o cordeiro. Ele vem como leão, ele vem como juiz. Então, sabendo dessas coisas, irmão, vai viva, vai não peques mais, sabe? Eu tenho lutado muito. Eu faço um trabalho na Casa de Recuperação Vida Nova do Espírito Santo, prego para aqueles meninos e eu prego também uma coisa que eu vivo. E eu digo para eles assim, não, a vontade vai e vem. A tentação, ela vai e vem. A provação, ela vai e vem também. Não é sempre que Deus prova. Deus não tenta. E por ninguém pode ser tentado. Mas Deus prova, mas o diabo é tentador, ele é o tentador. Ele fica oferecendo aquilo que ele sabe que você não pode fazer. Porque você fazendo, você se constitui inimigo de Deus. Você fazendo, entra em desobediência contra Deus. O único que pode te salvar, você vai bater de frente com ele? O único que pode te libertar, você vai bater de frente com ele? O único que pode curar, você vai bater de frente com ele? Você está pedindo cura, mas está xingando teu irmão, está fazendo um monte de coisa? Você está pedindo libertação de vícios, mas está fazendo tudo errado, não corre para a casa do Senhor, não lê a palavra, não diz, Senhor, eu quero te obedecer, sabe? Não tem uma mudança de comportamento, como é que faz isso? Jesus ele diz assim na sua palavra, vinde como estás. Porque ele sabe que você vindo para a casa dele, começando a conhecer o Evangelho, a palavra dele, duvido que você não mude. É impossível. É impossível, irmão. Se você vem com o coração aberto, com a terra pronta, para receber a semente, acabou. Acabou. É terra fértil, semente boa. Terra fértil, semente boa. Terra fértil, semente boa. Acabou. Não tem como não brotar, irmão. O próprio Deus vai se encarregar de regar, de cuidar. E aí você se torna assim. Eu não sou meu... Irmão, olha, eu não sou teólogo, não conheço tanto, nossa, não sei o que e tal. Mas eu estou de pé há 7 anos. Eu estou de pé. Estou de pé. Sabe por quê? E quem fica esse tempo todo de pé pode ir para o resto da vida. Só que como? Com vigilância. Por isso ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Que a minha carne pode querer ceder um dia desses. Querer voltar a usar droga, querer voltar a se prostituir, querer voltar a mentir, querer voltar a fazer tudo o que não deve fazer. Então ele está me aconselhando, vigia. O que é vigiar? Presta atenção. Presta atenção no que você está falando, presta atenção onde você está indo, presta atenção com quem você está andando, presta atenção quem você está ouvindo. Presta atenção no que você está colocando no teu coração. Vigia. Vigia. Então, presta atenção até com o que você come. É nos alimentos que você come. Então, vamos lá. Como eu estou te dizendo, eu aceitei a Jesus de verdade. Mas ao longo da vida, eu tive que me converter, voltar, mudança de direção, várias vezes. Várias vezes, irmão. Sabe? Teve muitas vezes que eu me peguei falando de Deus, mas na direção errada. Falando de Deus, mas vivendo do pecado. Falando de Deus, mas era um viciado. Tem alguma coisa errada aí. Espera aí. Aí Deus vem e fala assim, eu posso melhorar isso. Então ele diz assim, vinde como estás. E nesse meio, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, eu bem sei que ele é fiel
para aperfeiçoar até a vida de Cristo. Pera aí, presta atenção nessas frases. Eu sou capaz de aperfeiçoar, ou seja, eu vou melhorar essa tua vida. Tem gente que diz assim, eu vou mudar, tá bom, ele vai mudar, mas tem coisas que você não vai deixar Deus mudar. Tem gente que continua ainda meio brabo, meio brabão aí. Tem gente que continua ainda, uma vez ou outra ali conta uma historinha que não é verdade. Uma vez ou outra aí grita com os filhos, bate nos filhos, briga com... Enfim, os pecados, olha para mulheres, vive disso, vive... Ó, irmão, então Deus está dizendo, eu vou te aperfeiçoar. Eu vou tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E isso daí na vida, tá? Ó, na vida, no decorrer que você vai vivendo. No decorrer da vida ele vai mudando. Eu estou mudando dia após dia, irmão. Não é fácil ser eu, viu? Não é fácil ser eu. Tem gente que não me aceita porque eu digo para as pessoas o seguinte. As pessoas falam assim, não vem falando assim, depois diz que é crente. Não, esse negócio não, eu sou ser humano. Nem vou dizer assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Que nem tem gente que gosta de falar isso aí, né? Não é nada disso não. Eu sou ser humano. Eu vou evitar pecar ao máximo. Eu vou evitar fazer o mal ao máximo, irmão. Mas eu vou ter que fugir da aparência do mal. Quando eu perceber que não dá para evitar. Entendeu? Eu falei uma vez aí pregando, o pessoal achou absurdo. Tá bom, vou começar a mentir agora. Tá bom, é fácil você tomar um tapa na cara, dar o outro. Entendeu? É fácil. É fácil você deixar o ladrão entrar na tua casa, roubar. Não vai dar parte não, irmão. Fica de boa. Ora a Deus, deixa ele levar tudo. A Bíblia diz que é o que eu tenho que fazer. Acredite se quiser. A Bíblia diz que é o que eu tenho que fazer. Não fala, se te roubarem, se te pegarem uma túnica, deixa que leve, não sei o quê. Se te chamar para andar uma légua, ande duas e tal. Não, você tem que ser bom, irmão. Tem que ser bom, acabou. Eu já vi testemunha de crente aí que orou pelo bandido. E o bandido não derrubou, não devolveu o produto do roubo. Esses dias eu vi um testemunho desse aí. Não sei se é um homem ou uma mulher. Acho que é uma mulher. Que pediu o ladrão, falou assim, deixa antes de você ir embora, deixa eu fazer uma oração por você. Para Deus te abençoar, para ele não acabar com você aí no caminho aí. Olha que coisa, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Níveis e níveis de fé. Sabe? Pessoas que oram muito, pessoas que jejuam muito, pessoas que se consagram muito, pessoas que leem, meditam. São capazes de resistir muito mais do que certas pessoas. É o que eu estou fazendo, é o que Filipenses fala. Ele está terminando a boa obra, concluindo. Ele está, na verdade, aperfeiçoando a boa obra. Ele começou. Foi ele que te pôs no mundo. Foi Deus que te pôs no ventre da mãe. É Deus que vai se encarregar de você se tornar uma pessoa melhor. Só fique ligado no que ele está dizendo. Fique ligado no que a palavra diz. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, você é povo de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a se humilhar, não é ser humilhado por ninguém não, é você se humilhar dizendo, pai, eu não mereço, pai, eu não sou, pai, eu tenho certeza que tem gente melhor que eu, trabalhando mais do que eu, que merece receber mais do que eu, mas por misericórdia, entendeu? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e me buscar, se arrepender dos meus maus caminhos, orar, dos altos céus eu ouvirei. É promessa dele, irmão, que ele vai ouvir sua oração, que ele vai ouvir minha oração. Mas olha o caminho aqui. Você é povo dele? Você tem se humilhado? Pense nessas coisas. Pense nessas coisas, irmão. Eu estou vendo aqui, eu tenho vivido isso por esses dias, né? As famílias brigando demais. O que você mais vê aí na televisão, pessoas brigando também por causa de herança também. Até se matando por causa de herança. O que você mais vê aí é pessoas se abandonando, sabe? Mulheres, você vê na televisão? Mulher dizendo, eu era companheira dela, de uma milionária aí. A outra dizendo, eu também. O outro dizendo, eu sou filho. O adotivo. Eu sou isso, todo mundo querendo por causa de dinheiro. Opa! Então, a Bíblia vai dizer que não é o cristão pode ser rico, pode. O cristão pode ganhar dinheiro, pode.
mas a Bíblia vai dizer assim, olha, o amor ao dinheiro, sabe? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Atrai um monte de coisas. O amor a ele. Atrai enfermidade, atrai traição, morte, guerra. Agora está se falando lá nos Estados Unidos que essa guerra aí tem mais a ver com o petróleo. Agora estão brigando muito mais pelo petróleo. Então, é tanta coisa que a gente poderia se estender aqui falando. Então pense nessas coisas aí. O que é que tem mexido com o teu coração? O que é que tem feito você odiar o teu irmão? O que é que tem feito você se afastar da família? Sabe? O que é que tem deixado você doente? Pense nisso, porque a Bíblia tem uma resposta para você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Recebe isso, irmão. Deus diz assim, irmão. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deus está dizendo assim, vem, queira ter comunhão comigo, e eu vou ter com você. Mas tem gente que não quer comunhão nem com o irmão, não quer nem com o primo, não quer nem com a irmã, não quer com a mãe, não quer com o pai. Como vai querer com Deus? Porque a Bíblia também vai dizer assim, como você pode dizer que me ama não me vendo, se você não ama o teu irmão que está aí, ó, do teu lado. Você está vendo o teu irmão aí, ó, e não consegue amar. Pense nessas coisas. Vamos orar? Tenham todos aí um ótimo domingo, uma boa semana. Pense em todas essas coisas que foi dita aqui, porque eu fico pensando nessas coisas também. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos, não é porque ele é perfeito, ele é bonzinho, não é nada disso. Talvez eu seja pior que você. Talvez eu seja pior que você. Deus sabe do que passa no meu coração, do que está no meu pensamento. Só que tem uma coisa, a diferença de Saul para Davi, de Davi para Saul era o coração. Era o que passava no coração de Saul, a maldade, a ganância e todas essas coisas ruins, e a que tinha no coração de Davi, a obediência a Deus, o amor a Deus. Então é isso, a nossa diferença. Minha diferença é essa, é que eu estou me esforçando em amar a Deus e praticar a sua palavra. Estou me esforçando em amar a Deus e deixá-lo me transformar. Essa é a minha única diferença. Mas eu não sou mais homem e nem menos homens que muitos homens aí fora. Entendeu? Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, agradecendo. Agradecendo por essa palavra no dia de hoje, agradecendo por esse domingo no dia de hoje. Pai, a tua palavra diz que se eu me mostrar fraco no dia da angústia, no dia da luta, pouca será a minha força. Então nós não estamos aqui para mostrar nossa fraqueza, não. Nós estamos dizendo, Senhor, se tu queres, nós vamos. Se tu queres, nós falamos. Se tu queres, nós fazemos. Pai, o que o Senhor quiser, nós vamos fazer. Porque nós somos filhos e somos servos. O filho ouve a voz do Pai, o servo obedece a voz do seu Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que continue me abençoando. Abençoando minha casa, abençoando minha esposa, minhas filhas, meus netos, abençoando a todos os meus amigos e até mesmo os meus inimigos. Aqueles que se levantam contra mim, Pai, até sem causa. Existem muitos rebeldes sem causa e nós sabemos disso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, cura, salva, liberta, Pai. Pai, em nome de Jesus, fica conosco mais este domingo, Pai. Fica conosco essa semana, esse mês, este ano. Fica conosco, não se afaste de nós. E que a tua ira, Pai, não chegue até a nossa casa. Porque é dura coisa, Pai, cair nas tuas mãos quando o Senhor está na ira. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor misericórdia. Misericórdia do meu irmão, misericórdia da minha irmã, misericórdia do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Misericórdia, Pai, dos meus amigos. Misericórdia da minha nação, do Brasil. Misericórdia, Pai querido, Deus Santo, de todas as nações. Misericórdia do nosso planeta. É o que eu te peço, Pai. Continue fazendo a tua vontade. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, continua. Pai, se tem que haver guerra, que haja guerra, então, se o Senhor assim quer, mas que quando puder ter paz, que seja tempos de paz. Ó Deus, que a tua palavra, que já foi escrita, que a tua palavra, que já foi pronunciada, se cumpra. Esse é o meu desejo final, que a tua palavra se cumpra. Doa quem doer, ainda que seja sobre mim,
ainda que seja na minha família, não importa, Pai, mas que a tua palavra seja cumprida. Porque uma coisa que nós já entendemos é que o Senhor é justo, que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Então tenham todos aí um ótimo domingo, uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Ore pelos hospitais, ore pelas cadeias, ore pelas casas de recuperações, ore pelos moradores de rua, aqueles que não têm teto, ou de área livre que seja, não mudou, não tirou eles de lá ainda, só mudou a palavra. Ore pelos moradores de comunidades também, Pai, que alguns reconhecem como favela. Por quê? Porque com esse tempo chuvoso, muitos foram os que perderam seus barracos, muitos foram os que perderam até mesmo parentes. Olha, ore, você viu o que aconteceu em Minas Gerais. Ore pelo nosso Brasil, ore pelas guerras, ore pelo mundo, ore. A minha palavra é essa, ore. O que é orar, meu pastor? É falar com Deus. Fale com Ele, fale, papai, misericórdia. Papai, cuida de nós. Papai, nos livra deste mal. Papai, salva, nos converta. Espírito Santo. Ora, porque dura coisa, eu não sei você. Eu tenho visto animais flutuando nas águas, crianças que desaparecem nos bueiros, homens idosos que desaparecem nas águas, tantas coisas ruins, irmão. Casas que perdem tudo, sabe? Você que tem sua casa, nossa, alguns móveis já estão velhos, mas foram conquistados com tanto esforço. Pensa que de uma hora para outra você pode perder, sabe? Aparelhos que você ainda está, muita gente ainda está pagando. Não é coisa fácil. Isso de coisas materiais. Agora pensa, um rapaz que disse assim, que saiu para trabalhar, mas quando voltou, toda a família estava debaixo do escombro. Toda a família estava soterrada. Não é coisa fácil. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. E é isso aí. Vamos curtir o domingo aí. Vamos aproveitar. Tá chegando a hora do almoço aí, né? E mais tarde, ó, a Bíblia diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Bora.